Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Farol de Limeira, nesta sexta-feira, 31 de maio de 2024. A discussão de ideias, principalmente no tocante à política de Estado, política de governo, é sempre muito importante, porque nessas discussões nós temos a oportunidade de construir cenários que às vezes nós não observamos, pontos de vista diferentes, e isso que é o mais importante de uma democracia. Você conseguir conciliar as melhores ideias em torno de um projeto, em torno de um problema. O Debate Farol veio em sua segunda edição exatamente para discutir temas importantes para a nossa cidade, para o nosso país, temas que envolvem conceitos. E é isso que estaremos exibindo nesta sexta-feira. 2 gravações, 2 reedições do nosso Debate Farol. Como sempre, estarei mediando a participação do jornalista Antônio Cláudio Bontorim e também do analista político e médico Dr. Renan Félix. Espero que vocês apreciem, gostem e nós voltaremos ao vivo com a edição normal do Farol de Limeira na próxima segunda-feira. Tenham todos um ótimo final de semana. Seguimos com mais uma edição do nosso Debate Farol. Mais uma vez, perguntas quentíssimas, discussão em alto nível, informação e análise para você. Do meu lado, mais uma vez, o médico e analista político, Dr. Renan Félix. Dr. Renan, seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Beto. Bom dia a todos que nos assistem e nos escutam. É sempre um prazer estar aqui com vocês para esse debate de alto nível e com grande elegância. Bacana. Muito obrigado, Dr. Renan, mais uma vez pela presença. Vou cumprimentar também o jornalista Antônio Cláudio Bontorim, que participa mais uma vez do nosso Debate Farol. Bem-vindo, Cláudio Bontorim. Um grande abraço. Obrigado, Beto, um grande abraço e bem-vindo também ao Dr. Renan, que mais uma vez nos acompanha aqui nessa segunda edição do Debate Farol, em sua segunda temporada. Não sei se hoje teremos perguntas ou pegadinhas, viu, Cláudio? Você fica aí, segura aí, segura aí. Parece que são mais pegadinhas, né? Porque realmente... estamos cada vez mais vendo a situação ficar quase que insustentável do ponto de vista da comunicação digital, né? Verdade, tem toda a razão, toda a razão. Bom, vamos à abertura então, a primeira tela. Vou pedir para que o nosso queridíssimo J. Neto coloque. Esse programa não é recomendado para pessoas sensíveis a fortes emoções, por isso que... temos um médico aqui na bancada, se alguém passar mal também. Porém, sempre à disposição. Exatamente. Porém, esse programa ele é recomendado para um outro tipo de público também, que é aquele público que gosta do debate, gosta da boa discussão. Esse programa é recomendado a todos que prezam a liberdade de expressão, o amplo debate e construção de ideias para o melhor convívio social e desempenho de seus representantes públicos. Sempre é bom a gente ficar de olho no que fazem os nossos representantes, que nem sempre nos representam bem. Vamos então, meu caro J. Neto, a primeira pergunta de hoje para a gente debater. Bom, esse tema é meu. Temos mais, porém estamos piores. Eu pensei essa frase do Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai. Ele é uma pessoa sensacional. E no meio da sua entrevista ele fez esse alerta. O que nós temos mais? Nós temos mais comida, nós temos mais acesso à informação, nós temos mais mobilidade, enfim, nós temos muitos recursos disponíveis hoje em dia. Mas ele faz um alerta, o ser humano está piorando em vez de melhorar. Eu já vou dar minha opinião, depois logo na sequência quero ouvir a sua, doutor Renan. Eu acho que de fato o ser humano está piorando e piorando muito. A gente percebe no tratamento que as pessoas nos oferecem, em regra, na falta de delicadeza das pessoas, no trato do dia a dia, né, comportamento numa fila do supermercado, numa fila do banco, você percebe que as pessoas estão sempre agitadas, estão sempre irritadíssimas. O trânsito, então, nem se fale. Se você fizer uma barbeiragem menor que seja,
tem xingamentos. Esses dias eu vi um sujeito parado aqui no meio-fio, na frente da redação da Tribuna. Alguém estava com dificuldade para estacionar o carro. E aí eu ouvi um xingamento muito alto. Eu saí para ver o que estava acontecendo. Meu Deus do céu. O sujeito que estava no carro, ele parou o trânsito, inclusive, para xingar esse sujeito que estava estacionando o carro e estava com dificuldade. Você vê que absurdo, velho. Você tirou carta por telefone, você é isso, você é... E com xingamentos, assim... ofensivos, pesados, né? Ofensivos e tal. Então, de fato, as pessoas têm um pouco mais, hoje em dia, né? De recursos, um pouco mais de oportunidades, mas o ser humano está piorando. Eu queria investigar por que nós estaríamos piorando, se é que estamos piorando, doutor. Beto, essa frase é bem pertinente e realmente ela traduz o que é uma realidade hoje em diversos cenários, né? Você falou de fila de supermercado, eu falo do ponto de vista médico como cidadão. Nas consultas, esses dias eu estava com uma senhora dentro do hospital, fazendo o atendimento dela, e ela estava com uma dor simples, era uma dor lombar com irradiação para a perna direita, uma dor de provavelmente pensamento nervo ciático. Ela foi lá para fazer uma analgesia. E aí eu sentei ela na maca, a examinei e conversei com ela. Falei, a senhora está bem? Ela falou assim, doutor, se eu estivesse bem, não estaria aqui. Aquela frase que o pessoal gosta sempre de dizer para o médico. Eu falo, mas veja bem, a senhora está respirando, a senhora está andando, eu falei assim, a senhora está junto da sua filha, né? Eu falei, então a senhora está bem. Eu falei assim, nós podemos melhorar a situação da senhora, mas a senhora está bem. E fiz essa brincadeira, essa piada, e aí perguntei como é que estão os filhos, como é que estão os netos, já almoçou hoje? E ela foi falando, falou, nossa, doutor, olha, é a primeira vez, eu acho que em muitos anos, que eu venho ao médico e sou tratado com tanto carinho, com um sorriso no rosto, como um ser humano deve ser tratado, né? Então, assim, o ser humano está ficando muito sem paciência. E grande parte disso é realmente a informação que a gente tem, as redes sociais, o celular, né? A tecnologia ela traz benefícios, mas ela também traz malefícios, né? Ela traz a corrente tão em alta velocidade de informação, o poder de comunicação instantânea, ele traz ansiedade, ele traz depressão, ele traz síndrome do pânico, né? Hoje em dia as pessoas não dormem mais sem o celular vibra, a pessoa acorda e atende. Às vezes está ali com uma mulher num momento de intimidade e ela para o que está fazendo para ver o celular. Então, assim, até que ponto isso é bom para a nossa saúde, né? A gente sempre brinca que a gente, quando jovem, trabalha na cidade grande, corre atrás do dinheiro e tal, para no final da vida ir para um ranchinho no meio do nada, né? E aproveitar os últimos anos que lhe restam. E o cara da roça, o cara do ranchinho, que muitas vezes não tem o recurso, a tecnologia e o dinheiro que o cara da cidade tem, ele vive a vida inteira dele como nós gostaríamos de viver na nossa aposentadoria, né? Então, assim, a ansiedade, a depressão, a euforia que traz o aumento de recursos, de informação, de dinheiro, ele é uma faca de dois gumes, né? Ele ajuda, mas atrapalha. E como falam, né? A gente às vezes vive no automático, né? Exatamente. Você não para pensar nas bobagens que você está fazendo. Imagina o que fala, o que faz. A gente só para depois que a gente vê, quando alguém grava a gente, ou você lê de novo o que você escreveu, você fala, puxa vida, que cagada que eu fiz, não precisava disso. É verdade. Cláudio, eu vou te dar um exemplo interessante. Eu estou tentando obter uma informação do meu pai junto ao Banco Itaú. Eu estou há 9 anos tentando obter essa informação, já fui várias vezes à agência aqui de Limeira, tentei por internet, tentei por isso, tentei por aquilo. Uma vez eu falei para o meu irmão, falei, olha, eu vou tentar obter essa informação na agência do Banco Itaú de Serra Negra. 9 anos esperando. Cheguei lá, falei para a gerente, ela falou, opa, eu fiz uma pesquisa dessa faz um mês, eu faço para o senhor aqui. Sentou, ela me atendeu muito bem, daqui uns 15 dias devo estar recebendo essa informação. Aí eu comentei com a minha irmã, ela falou, Beto, eu não acredito, só em Serra Negra. Eu falei, a diferença é que em Serra Negra as pessoas olham para a gente quando estão atendendo. Você tem percebido isso também, o meu caríssimo Bom Toninho? Sim, muito. Eu acho que a colocação do Dr. Renan foi muito importante, né? O tratamento com carinho, o tratamento com atenção, isso é muito importante. Quando você percebe que a pessoa está
agitada, você fazendo esse tratamento, você desarma essa agitação, né? Você desarma a pessoa da sua preocupação com essa rapidez que nós estamos vivendo. Então, a gente sempre trata aqui, né, Beto? Olha, bom dia, sexta-feira, mas já é sexta-feira. Olha, estamos no último dia do mês, já vamos iniciar o primeiro mês, o último mês do primeiro semestre, né? Para entrar no segundo semestre do ano. Essa rapidez realmente é gerada pela tecnologia, pela informação instantânea que nós temos hoje, né? Pela informação instantânea que nós víamos na década de 70, naquelas séries de televisão que a gente assistia, né? A telefonia celular, por exemplo, com o Jornada nas Estrelas, aqueles telefones, aqueles comunicadores que eles tinham. Depois nós tivemos aqui com o celular, né? Inclusive um deles recebeu o nome da série Star Trek, né? Então, Beto, nós temos uma rapidez tão grande de pensamento, uma fluidez tão grande de informação, uma informação instantânea, que a gente não se dá conta disso. E não se dando conta disso, a gente acaba muitas vezes atropelando a nossa própria paciência e atropelando também a paciência dos outros, né? Ontem eu tive um exemplo disso. Fui perguntado, e aí, tudo bem com você? Eu respondi, depende do que você entende por estar bem, né? De repente eu me dei conta, aí em seguida eu pedi desculpas para a pessoa que eu tratei dessa forma, porque realmente foi uma forma desnecessária de tratamento. Mas a gente está numa situação vivendo tão corrido, tão preocupado com o dia a dia e com nossa situação diária, né, com nossa situação pessoal, de saúde, que a gente acaba esquecendo que nós temos que ter paciência. E quando você tem paciência, você trata bem uma pessoa. E essas histórias de trânsito, essas histórias de filas, essas histórias de atendimento em bancos, de atendimento em clínicas médicas, em qualquer lugar, inclusive em supermercados, muitas vezes a gente acaba perdendo a paciência e, em certos casos, até a estribeira, né? A gente acaba sendo grosseiro, sendo mal educado. É um resultado do nosso momento, da nossa vivência nessa rapidez de informações que nós estamos tendo. Um princípio também, né, da sobriedade, onde a pessoa deve pedir a Deus a discernir aquilo que dá para você resolver e aquilo que não pertence a você a solução. Exatamente. Né? É isso aí. Isso é uma coisa que acontece muito, né? O que tem resolução, a gente resolve. O que não tem como resolver, resolvido está. E falta muito desse princípio no nosso dia a dia. Às vezes a gente quer abraçar o mundo, resolver tudo e resolver para ontem. A gente não entende que tudo leva tempo, né? E como o conceito de tempo está se modificando com o passar dos dias, né? Coisas que para a gente uma semana antigamente era uma eternidade, né? Hoje em dia uma semana para a gente é o equivalente ao que era um dia, verdade, né? Verdade. Um mês a gente fala, nossa, lá no fim do ano, hoje fim do ano a gente prospecta para 10 anos, ano que vem, daqui 2 anos. Então o conceito de tempo ele vem se alterando, né? Porque tempo é relativo, né, Beto? Então faz justamente esse link de grande maestria, né? A gente quer resolver tudo muito rápido e acaba fazendo isso que o Montorinho acabou de dizer, que sendo muitas vezes desnecessário com algumas situações, e é uma coisa que a gente precisa corrigir para os nossos dias serem melhores, para a nossa vida ser mais leve. Ter mais paciência. Vamos ao segundo tema de hoje, o tema que foi proposto pelo Dr. Renan. É viável separar homens e mulheres nos abrigos do Rio Grande do Sul? Vamos à sua argumentação.
Então, Beto, durante essa semana eu tenho ouvido, né, as últimas semanas, né, alguns comentários que vêm de situações que vêm acontecendo dentro dos abrigos no Rio Grande do Sul, como violência contra a mulher, abuso de crianças, abuso de mulheres, né, dentro dos abrigos, que é para ser justamente a palavra já diz, é um abrigo. Né, é um lugar de segurança. Né? E aí eu vi um vídeo da primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, dizendo que é necessário separar os banheiros, que os banheiros têm que ser separados, precisa ter policial na porta dos banheiros, né, que não dá para separar, tem que separar os abrigos. Os abrigos, na verdade, eles foram separados, né, pelo governo do Rio Grande do Sul já algumas semanas antes do pronunciamento da primeira-dama, mas me deixou muito intrigado, né? Veja bem, esteve em votação o fim das saidinhas no Congresso, depois no Senado, né? E a galera do PT, né, do lado mais tendencioso à esquerda do Brasil, totalmente contra as saidinhas, né? Houve veto, né? Se eu não estou enganado, por parte do presidente e tudo mais. O PT é a favor da saidinha, né? Exatamente, não, o veto pelo fim das saidinhas. Sim. Né? Sim. Então, o que acontece? Não porque é um ultraje, como que não vai ter saidinha? No Rio Grande do Sul, tem mais ou menos 250 pessoas que cumprem o regime semiaberto, certo? Então, são pessoas condenadas que estão em liberdade. Essas pessoas também estão nos abrigos. Uhum. E aí eu te pergunto, como que uma senhora de 30 anos, 40, com 2 filhos pequenos, vai ao banheiro de madrugada com um desses marginais dentro dos abrigos, usando o mesmo banheiro que ela vai usar? O cara espera ela lá com a porta fechada, na hora que ela entra, ele tapa a boca dela e comete um abuso, uma violência sexual aí. E aí? Antigamente, antes dessa tragédia, é aquele negócio, né? Tá muito em evidência. Banheiro, unissex, mesmo para todos. O cara se identifica como mulher, ele pode usar o banheiro de mulher? Veja bem, não é por aí. Fisiologicamente ele é homem. Uhum. Então, eu acho que é um tema bem interessante de pontuar, né? Poxa, na hora que está escondido, não está escancarado, todos somos favoráveis a banheiros unissex, que o homem que se sente mulher entre no mesmo ambiente que uma mulher, que uma senhora, que uma menina de 10 anos de idade. Quando o negócio começa a escancarar e a mídia, né, a informação começa a vazar, não é bem por aí, né? Não é assim, eu acho que nessa situação não pode. Mas, se não pode no abrigo, é como se fosse uma comunidade, por que vai poder nos dias, nas cidades, num shopping, né, dentro de um estabelecimento público, numa praça? O risco é o mesmo. É o mesmo, né? Só que a gente tem isso muito mais evidente no Rio Grande do Sul agora. Então, assim, é um questionamento e uma cutucada aí, né? Pô, numa situação pode... Aquele mesmo assunto que a gente tratou no último debate. A mesma balança, 2 medidas, né? Mesma régua, mas 2 ordens de grandeza diferentes para a mesma coisa. O Cláudio, é uma reflexão interessante essa, né? Beto, é uma reflexão interessante que merece outra, né? Aí eu perguntaria, mas será que foram essas pessoas que têm a prisão semiaberta já os responsáveis por esses ataques? Nós muitas vezes usamos desse argumento e desse preconceito. É um tipo de preconceito, não deixa de ser. Uma especialista, inclusive, fez um comentário, né, que nós chegamos num ponto de ter que separar essa questão por uma falta de educação também. É um absurdo isso, né? A necessidade da segurança, separar essas questões são importantes, né? Quanto à questão da saidinha, que foi dita pelo Dr. Renan, vale lembrar que os maiores especialistas em segurança do Brasil, eles estão dizendo que é importante se manter, pelo menos, o direito daqueles que já estão em fim de pena e que estão em regime semiaberto, de ter o direito de ficar com a família. Em questão de estatísticas, são todos esses realmente voltam. E o veto da presidência da República é justamente no que proíbe a todos de ter a saidinha. Então, ele apenas coloca essas pessoas que já estão em fim de regime, estão em fim de cumprimento de pena, já têm
o bom comportamento já tem a sua semi-aberta, poderão continuar tendo o direito de ficar nesse período integral, não apenas tendo que voltar para a detenção, né, com os seus familiares. A questão do banheiro unissex, isso ainda, para a gente aqui, vai ser uma discussão muito longa, né? A Europa, isso já é muito comum, e até a minha esposa enfrentou uma situação dela que para ela foi constrangedora, depois ela percebeu, né? Ela estava na Alemanha, né? E no aeroporto de Frankfurt, quando, de repente, ela entrou num banheiro e atrás entrou um homem. E no banheiro tinha as cabines para as mulheres e os mictórios para os homens. Lá, o banheiro unissex é banheiro unissex mesmo, para homens e para mulheres, num dos maiores aeroportos da Europa, que é o de Frankfurt, na Alemanha, né? Ela estranhou, ela achou engraçado, ela falou, fiquei constrangida, mas depois que eu percebi, né, que entravam homens e mulheres, não é a questão da transexualidade, ou se sente ou não se sente, é unissex mesmo, para todos os sexos, e funciona normalmente, é tudo uma questão, como eu sempre digo, de cultura, né? Mas a separação realmente... eu achei um absurdo muito grande isso ter que acontecer em decorrência dessas violências, tanto que foram registrados mais seguranças, né, nesses locais, o que é importante, né, e as pessoas que cometeram esses atos infracionais foram identificadas e foram presas, né? Eu acho que é necessário, quando se tem uma situação dessa, esse tipo de atitude. Agora, a separação, de fato, eu acho desnecessária. Apenas controlar a segurança desses abrigos, né? Agora, é complicado, é uma tragédia que a gente não tem nem noção de como vai acabar, de como vai ser, né? E como que vai estar lá na frente a situação do Estado, porque, olha, basicamente o Estado todo está envolvido nessa tragédia, está sofrendo com isso, né? É uma coisa que nós não estávamos preparados e tivemos que enfrentar abruptamente, né? Nós tivemos que enfrentar assim de forma terrível, né? Por segundos as coisas aconteceram e nós vemos nas imagens hoje, né? Agora nós estamos vendo na redução da alta dos rios e das lagoas, nós estamos percebendo o estrago que realmente aconteceu, né? A questão é torcer lá pelo povo do Sul, dar um grande aplauso, né, um sonoro aplauso para todos os voluntários e para todos os estados do país que enviaram pessoas, enviaram militares, enviaram bombeiros, enviaram médicos para lá, para que pudessem amenizar um pouco essa situação que está muito difícil de ser amenizada. A situação lá é catastrófica. Se me permite, Cláudio, eu vou comentar dois pontos que você pontuou aí. Quando você me diz que não podemos ter... Será que esses detentos que cometeram esse crime, essa violação, a gente coloca em xeque a conduta moral, a integridade de um cidadão de bem pagador de impostos ou de alguém que cometeu um crime e foi condenado? Uhum. O bom senso, na minha cabeça, me diz que sempre aquela pessoa que cometeu um crime e cumpre a sua condenação naquela vigência, daquele momento, gente, ladrão, o cara roubou o meu celular aqui, aí tá eu, o Beto e você. O primeiro a ser desconfiado é óbvio, aquele que já tem algum delito, né, que já tem uma passagem, no próprio nome já diz, né, uma passagem obscura, uma passagem criminal, né? Então eu acho que isso é uma analogia que não dá pra gente fazer.
mas quem me garante que foram esses caras? Os caras já cometeram um crime. Estatisticamente, você sabe quem comete um crime comete outro. O cara que estupra uma vez, estupra de novo. Rouba uma vez, rouba de novo. Agora, eu vou colocar em xeque o cara que nunca fez ou o cara que já fez. Né? E o segundo ponto, Cláudio, que eu também concordo, mas não concordo com você, que, em relação aos banheiros unissex, você falou assim, na Alemanha funciona assim. No Brasil, as fábricas, as indústrias, servem suco na hora do almoço. Na Itália servem vinho. Muitas fábricas servem vinho. O italiano tem a cultura de tomar uma taça de vinho, né, 100 ml, e retornar ao trabalho. O brasileiro, se você pôr uma chopeira lá, ninguém trabalha depois do almoço. Verdade. Ele vai prender a mão, vai perder a mão, perder a cabeça, se acidentar, ficar embriagado. Então é questão de cultura. O povo da Europa é um povo, o povo do Brasil é outro povo. A nossa cultura é diferente da deles. Dado que nós comemos arroz e feijão aqui, e lá eles comem cachorro-quente, por exemplo, nos Estados Unidos. Na hora do almoço, sanduíche, sim, e por aí vai. No café da manhã eles comem bacon, a gente come pão francês. Então são culturas e costumes diferentes. Sim. Então a gente precisa lidar de formas diferentes. Concordo, não é porque funciona na Europa que vai funcionar aqui. Pelo contrário, eu acho que é longe de funcionar aqui no Brasil. Eu citei para fazer uma analogia de como funciona, e nós temos que, de fato, enfrentar a nossa cultura. Mas essa questão de sempre culpar uma pessoa que já cometeu um erro, nós estamos colocando em xeque a nossa própria condição de entender que essa pessoa pode estar se recuperando. Então, nós vamos ter sempre bandidos e sempre apenas gente de bem. Nós vamos fazer uma divisão muito grande nessa questão da pessoa ter passado por uma situação criminal e não se recuperar. Então, para nós, nesse tipo de pensamento, nós vamos entender que um criminoso jamais vai se recuperar, jamais vai se ressocializar. Não é assim, no meu entender, que funciona. Nós temos que ter e dar o direito à dúvida, né? Porque nem sempre uma pessoa de bem, a gente sabe que é uma pessoa de bem, né? Eu conheço muitos cidadãos que se dizem de bem na frente da gente, e no escurinho do cinema é outra coisa. Então, nós não podemos generalizar. Nós temos que pensar da seguinte forma: ou nós damos o direito à dúvida de que essa pessoa que cometeu um crime, seja ele furto, que não tenha sido um crime hediondo, como estupro, por exemplo, como um homicídio, como um feminicídio, como um latrocínio, um furto, sabe? Essa pessoa, nós temos que dar a essa pessoa o direito à dúvida se ele vai se recuperar ou não. Então, vamos fazer o seguinte: vamos mantê-los, todos eles, na prisão, e vai chegar um momento que nós não teremos prisão para todo mundo mais. Nós teremos aí milhares de encarcerados, como nós temos no Brasil, milhares de encarcerados que já poderiam estar livres e não estão, justamente por esse tipo de situação. Temos que tomar cuidado nessa analogia e temos que dar o direito da dúvida, com certeza. Senão, nós também estaremos incorrendo num erro, que é o erro de não sermos seres humanos, né? Nós não estamos tratando o ser humano como ele deveria ser tratado. Essa é uma situação que a gente deve levar em consideração quando a gente faz esse tipo de afirmação. Essa, pelo menos, é a minha visão, né? É o meu entendimento. Eu concordo com você, Cláudio, 100%. Aí eu entro num outro ponto que foi o início da pergunta, né? 250 pessoas no Rio Grande do Sul que estão cumprindo ainda, né? Não é que já cumpriram, estão reabilitados a voltar à sociedade. Não, elas estão cumprindo, né? Quando você cumpre a sua pena, a sua condenação, você se reabilita, você é solto, né? Você cumpriu as suas obrigações com a sociedade já, né? Com o crime que você fez. Você entra... Existe uma análise psicológica para isso, né, Beto? Então você tem um atestado em partes, né, de aptidão.
Agora, quando você não passou ainda no teste de aptidão, é difícil você misturar. E aí, quando você não passou no teste de aptidão, quando eu não tenho certeza de que esse cara encontra-se, né, segundo os nossos parâmetros, apto ao convívio em sociedade, aí sim eu acho sim que esse cara precisa permanecer longe, distante do restante da sociedade, até que ele encontre-se reabilitado para novamente um convívio em harmonia com o restante da sociedade, para fechar o tema aí. Tá certo. Por falar em tema, então vamos... Se ele está já em condição de semi-aberto, ele está saindo durante o dia para trabalhar ou estudar e voltando à noite para cumprir o restante da pena. Então, aí, nós temos sim que dar o direito da dúvida. Eu concordo que nós não podemos fazer isso, como eu disse, com homicidas, com pessoas que cometem latrocínio, feminicídio, com estupradores principalmente, os crimes hediondos, sequestro, né? Os crimes hediondos, esses realmente... dificilmente você vai encontrar uma forma de trazer esse pessoal para o convívio social, porque dificilmente eles terão o convívio social, mesmo que cumpram a pena e saiam, porque eles já têm uma questão muito enraizada, que é a questão da psicopatia e da sociopatia, né? Eles já têm essa doença. Vamos ao último tema, então, pedir para o meu querido J. Neto colocar aí como combater a disseminação de notícias falsas nas eleições. Cláudio, por favor, sustente essa sua pergunta. Você imaginou como nós teremos esse ano as eleições municipais, né? Com o uso da inteligência artificial também, né? Já correu um post aí na rede social, um helicóptero da Van fazendo o resgate, né? E que foi desmentido pela própria Van, que não tem aquele tipo de helicóptero, e agora um em que o Jair Bolsonaro doou 17 milhões das vaquinhas que foram feitas para ele pagar os advogados nos processos em que ele está envolvido, né? E eles pegaram uma parte de um vídeo que é irônico, né? Falando do próprio Bolsonaro, que jamais... eles publicaram um trecho do vídeo em que apenas o locutor, que é um professor universitário, fala que ele estaria doando 17 milhões, mas não colocam um complemento. E usando a inteligência artificial, colocaram um helicóptero, né? Só que se esqueceram de colocar as ondas na água pelas pás dos helicópteros, as pás se movimentando e os socorristas, um deles inclusive sem uma parte da perna, né? Mas tem pessoas que acreditam. Então eu penso que nós teremos que tomar muito cuidado, porque a inteligência artificial vai vir muito forte. Existe já circulando na internet um outro post aí nas redes sociais, e por incrível que pareça, nas próprias redes do Elon Musk, do Zuckerberg, que é uma cena dos dois numa banheira, né? Se acariciando e se beijando, o Zuckerberg e o Elon Musk. Então eles sentiram o próprio veneno que eles produzem, né? Então nós temos que tomar cuidado. Agora, como evitar isso é que nós não sabemos. Como vai ser essas eleições municipais, a gente vai ter que chegar na hora e ver, porque olha, eu acredito que nós teremos muita novidade nesse setor em 6 de agosto e onde houver segundo turno, né? No dia 6 de outubro e no dia 27 de outubro não houver segundo turno. Sabe o que, antes da análise do Dr. Renan, uma coisa que me chamou a atenção é que durante as eleições, qualquer movimentação, principalmente contra o presidente Lula, a pessoa era atingida, era perseguida, era identificada e tinha o seu perfil bloqueado por determinação do Alexandre de Moraes. Exatamente. E agora, tudo isso está acontecendo no Sul também. Eu não estou vendo o Alexandre de Moraes se manifestar, eu não estou vendo ele dizer que identificou as pessoas que estão disseminando isso, como se ele só se importasse com as eleições. Agora, quanto a fake news, o Cláudio, a notícia falsa, isso não vai acabar nunca. Agora, o que eles precisam
ser mais ágeis, né, e mais assertivos está na identificação de quem fala uma mentira. Agora, a mentira, ela é subjetiva também. Também, discutimos isso no último programa, não é? E o que você acha que vai acontecer nas próximas eleições? Beto, Cláudio, aproveitando o gancho do que ele falou, né, eu acho, a minha opinião é a seguinte, a inteligência artificial, né, como o Cláudio bem pontuou, ela vem aí para elevar o nível da disseminação de fake news, porque fake news já existe. Você pega 30 pessoas, fecha a câmera em 30 pessoas e diz que está tendo um movimento de 100 mil pessoas. Isso é o quê? Fake news. É manipulação de imagem com um viés, com um intuito, para o lado que você precisa, que você quer. É mentira? Quando você diz que tem 100 mil e você sabe que tem 30, é mentira. Mas se você fala uma multidão de pessoas e foca em 30 pessoas, você não está mentindo. Mas você também não está sendo 100% verdadeira. Certo. Então, as notícias falsas, inclusive aconteceu aqui em Limeira nas últimas eleições para prefeito. Eu lembro que teve um zoom aí que um adversário, um candidato, teria publicado um jornal para atingir o outro candidato próximo ao dia da eleição, enfim, né? E não se sabe, evidentemente não era verídico a informação que veiculava pelo jornal, e esse jornal mal existia, né? Era um panfleto. Né? Então isso é uma notícia falsa. Mas é aí que está o X da questão, Beto. Quais são os mecanismos desenvolvidos pela Justiça Eleitoral para bloquear ou para encontrar os veiculadores de notícias falsas? A gente tem que tomar cuidado porque isso é uma linha tênue entre censura, certo? E punição e culpabilizar quem realmente comete uma notícia falsa, uma calúnia, uma difamação e por assim vai. A linha ela é muito singela. Quando se fala em regulamentação, em controle, em validação de notícia, a gente já começa a entrar no âmbito da censura. E a gente vê que é isso que o governo PT está pregando aí desde das épocas da eleição, justamente com o aval, né, do Alexandre de Moraes. Então a gente vê o Alexandre de Moraes, não, porque a gente precisa... Isso é crime contra a Constituição. Mas veja bem, eu estou expressando a minha opinião. É uma coisa. Eu estou dizendo que o Beto tem 12 esposas. Isso é mentira. Agora, expressar minha opinião, que eu acho que o homem poderia ter 12 esposas, é bem diferente. Claro. Né? E aí está tudo mesclado ultimamente. A gente vê claramente isso. Hoje as pessoas confundem opinar com veicular notícias falsas. E usam desse gancho para tentar controlar as redes sociais e causar terror e temor na população, dizendo, olha, isso é notícia falsa, isso não pode... Peraí, o cara está expressando a opinião dele. Se o cara olha e fala assim, para mim, na minha concepção, o Brasil devia voltar a ser uma monarquia, é a opinião dele. Não significa que ele é contra a democracia ou contra a república, contra o Estado democrático de direito. Você entende? Esse conceito está sendo perdido. Né? As pessoas estão ficando acéfalas com isso. Tá. Não? Exatamente, porque o Cláudio... no debate novamente? Claro. Mas esse conceito de você opinar e você se expressar de forma com notícias falsas é uma situação totalmente diferente, é uma situação que acaba saindo do controle, né? E a gente sabe que quem são os disseminadores dessas notícias, né? Agora, para isso, o que precisa? Precisa uma nova ação. O Alexandre de Moraes não está, agora me desculpe, eu vou usar o meu lado ideológico para dizer, o Alexandre de Moraes está fazendo um excelente trabalho nesse sentido. Ele está proibindo apenas, ou ele está tirando perfis que são perfis terríveis, são perfis lamentáveis, que trazem apenas notícias maldosas, que não são perfis ideológicos, são perfis maldosos. Então, se você levar em consideração, por exemplo, os 2 anos de pandemia, quando nós tivemos aí gastos absurdos com remédios que nós sabíamos que não tinha nenhuma eficácia, e quando nós vimos a questão da vacinação em todos os sentidos ser
negada, ser criticada, ser quase proibida pelo presidente Bolsonaro, ele estava negando uma situação, ele era um negacionista. Não podemos ser negacionistas. E a questão do negacionismo é que originou uma enorme onda de notícia falsa. O próprio governador do Rio Grande do Sul deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes e para a Band News dizendo que o comércio, que ele não queria mais doações porque o comércio não ia ter para quem vender se chegasse tanta doação. E que ele não era meteorologista para dizer o que ele imaginava que iria acontecer nos próximos dias ou nos próximos meses com o Estado. Então, ele negou a própria situação que foi contornada pelos próprios comerciantes. Mas os comerciantes falaram, as doações têm que chegar cada vez mais. Para quem que eu vou vender se nós não tivermos uma recuperação do Estado? É esse tipo de notícia falsa que a gente fala. E a gente sabe o quanto elas foram negativas, o quanto você pegar o índice de vacinação hoje no Brasil, o Brasil já não pode ser considerado um exemplo, como sempre foi, de ter eliminado, erradicado várias doenças e essas doenças estarem de volta e tudo, porque um presidente da República disse que a vacina não funcionava e você tinha que tomar cloroquina e ivermectina e azitromicina. Se eu tomasse cloroquina para me cuidar, eu teria um problema muito sério, porque eu tenho uma cardiopatia que é a arritmia, e a cloroquina é terrivelmente prejudicial à arritmia. Nós tivemos uma onda, e nós continuamos tendo uma onda em relação ao Rio Grande do Sul. Agora, não é a questão do PT, do Lula, do PL, do Bolsonaro, é uma questão que envolve a todos. E nós temos que estar preparados para isso, para combater e controlar. Eu não era, mas hoje eu sou sim a favor da regulação. Porque se não houver uma regulação, o que nós vamos fazer? Se não houver uma regulamentação, o que nós vamos fazer? O próprio Estados Unidos está fazendo isso lá. Eles estão na iminência de proibir o TikTok, que é chinês, porque eles estão achando que o TikTok é um objeto de espionagem da China. Eles estão cada vez mais combatendo essas redes sociais. Então, eu acho que está na hora da gente levar um pouco em consideração, jogar de lado um pouco nossos interesses ideológicos e políticos e perceber. Desculpa, circulou também, eu estava comentando com o Beto ontem no programa, uma fake news que veio da esquerda, onde dizia que prefeitos gaúchos não estavam demorando em pedir ajuda para depois falar que o governo federal não ajudou. Isso é mentira. Por que é mentira? Porque quando o município decreta estado de calamidade ou emergência e o Estado avaliza isso, a ajuda já vem imediatamente. Então, dos dois lados ocorre isso, né? Mas, infelizmente, nós temos que lembrar que o negacionismo é o pior efeito de uma notícia falsa, né? E o negacionismo leva à morte. Por isso que nós tivemos 750 mil mortes na pandemia, dos quais, por alto, o nosso ex-presidente é responsável por 400 mil no mínimo. Ô, Cláudio, com certeza nós precisamos realmente rever os nossos conceitos. Concordo com você em algumas partes, discordo em outras. Eu acho que essa é uma discussão bem longa. Sobre a vacina, você falou, eu não vi ninguém obrigando ninguém a não tomar vacina. Eu lembro de sempre ver o governo federal da época, né, dizendo que deve ser opcional e não obrigatório. Eu não vejo hoje, como médico, ninguém se negando a tomar vacina de pólio. Eu vejo hoje a AstraZeneca sumir do mercado e não ser mais vendidas porque está causando trombose, levando pessoas a óbito. Tá? Infarto agudo do miocárdio, AVC, tromboembolia pulmonar. Tá? Uma vacina demora muito tempo para ser desenvolvida. Né? A gente não está falando que não é para tomar vacina. A gente está dizendo o seguinte, na hora, realmente, precisava da vacina. Ela foi necessária, salvou muitas vidas. O Brasil foi, acho que, o primeiro ou segundo país a vacinar, a iniciar a vacinação. Né? Isso aí tem documentado, é só procurar, eu não sei a fonte agora, mas li vários artigos sobre isso, que era uma coisa que me gerava muita dúvida. Né? Então o Brasil foi um dos primeiros países a iniciar a vacinação.
e vacinou todo mundo muito bem. Mas os efeitos colaterais da vacina estão surgindo aí, né? A vacina, inocular um agente dentro de um ser humano, você não vai ver o efeito instantâneo, você vai ver daqui 10, 15, 20 anos, 2, 3 anos, né? Os efeitos devastadores que podem causar. Então, é uma discussão bem longa, existem muitos pesquisadores, cientistas e médicos que entram nesse mérito, que discutem e até hoje não se chegou a uma conclusão. A gente sabe que existem algumas vacinas que já foram comprovadamente ruins para serem inoculadas em seres humanos, né? Aí, em questão de notícia, de que o ex-presidente Bolsonaro foi responsável, eu não vejo como o governo Bolsonaro possa ter criado o Covid, e também a vacina ela atenua, não significa que você não vai pegar. Tanto é que eu mesmo fui vacinado e contraí Covid 4 vezes, como inúmeros outros pacientes. De forma mais branda, mas contraí. E até hoje também. A gente tem óbito em função de Covid. Tá? A gente vê isso no dia a dia. Então não dá para culpabilizar uma pessoa por um desastre, um germe criado lá na China que veio parar aqui no Brasil. Então vamos lá. O pessoal morreu, foi uma coisa horrível, mas não tem como eu responsabilizar um presidente. Não, veja bem. Aí já eu acho que cabe fora do nosso convívio social. Eu responsabilizei pela falta e pela má informação que ele provocava. Ele tirou um ministro da Saúde que estava fazendo um trabalho excelente, junto com 2 técnicos da Anvisa, que são técnicos reconhecidos no Brasil, sempre do lado dele, porque ele estava achando que o Mandetta estava querendo o lugar dele na eleição. São especulações, né, que a gente não tem como a gente afirmar. Mas também não tenho político de estimação, não tenho mascote, viu, Paulo? Eu acho que o governo Bolsonaro pode melhor, devia ter sido melhor durante a pandemia, e durante o governo tinha muito mais ações que poderia ter feito, tá? Concordo com várias coisas, não concordo com algumas coisas que o governo Bolsonaro fez, bem como concordo com algumas coisas, não concordo com muitas outras coisas que o governo Lula faz, como, por exemplo, dizer, como ele fazia antigamente, né, notícia falsa, tem 30 milhões de crianças passando fome no Brasil. Nem tinha 30 milhões de crianças vivas. Como que passava fome? Então isso já era notícia falsa e ele sabia na época. Né, e veiculava isso aí a gente não pode esquecer também. Mas a regulamentação, eu acho, volto a repetir, eu acho que é uma linha muito tênue entre censura e controle, né? Então, assim, os Estados Unidos está começando a fazer isso justamente no governo Biden, né, que segue uma linha muito semelhante ao governo atual brasileiro. E também não concordo. Bom, nós já estouramos o nosso tempo, Cláudio. O governo, só para completar aqui, o governo Biden está completando o que o Trump começou, né? Porque quem quase tirou o TikTok foi o Trump, né? E a questão do Bolsonaro, só para a gente completar aqui, o que eu quero dizer é o seguinte: um presidente não pode chegar e falar, não sou Covid daí, temos que parar com esse mimimi, vamos voltar ao trabalho, vamos fazer isso. Nós sabemos que, felizmente, os governos estaduais conseguiram limitar bastante a tramitação, a circulação da Covid pelo isolamento, né? Porque aquela história de isolamento vertical, onde o pessoal novo ia trabalhar e o pessoal idoso ficava em casa, não funciona. Por que não funciona? Porque os novos voltavam contaminados e iam contaminar aqueles que estavam em casa também. Então, é isso que eu quero dizer. Quando via aquelas imagens de caixões, de covas coletivas, ele sempre fazia uma piada. E numa questão dessa não se faz piada, né? Você não pode fazer piada. Então, ele foi, sim, responsável por isso. Ele foi responsável por toda a situação que o Brasil viveu, né? E também pela questão da vacina, porque não é a questão de obrigar. Nós temos que voltar a ter a nossa situação da vacina normalizada como nós éramos. Nós estamos aí, a polio hoje, 26% da população está vacinada. Só isso, nós precisamos de 95%. Tá bom. Ponto final do programa de hoje. Cláudio, muitíssimo obrigado aí pela contribuição. Vamos à tela final, meu querido J. Neto. Antes de encerrarmos o nosso bate-papo, a democracia não apenas uma conquista social, mas uma forma de acreditar em justiça e igualdade diariamente. Cláudio, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Até a próxima segunda-feira. Um grande abraço.
Um abraço, obrigado, doutor Renan, pelo debate e até na próxima sexta-feira aqui e até na próxima segunda com a volta do Farol de Limeira. Valeu, Cláudio. Obrigado, doutor Renan. Obrigado, Beto. Obrigado, Cláudio, pelo debate. É sempre emocionante, é sempre gostoso. A gente discute, conversa, diverge, converge ao mesmo tempo e sempre aprende. Isso é o mais importante. A gente sempre aprende a cada programa. Um abraço a todos que nos assistem e obrigado novamente, Beto. Com liberdade de expor as nossas opiniões, isso que é o mais importante. Estamos abrindo mais uma edição aqui do nosso Debate Farol. Muito obrigado a você que nos acompanha. Muita política, muito bate-papo, muito bate-bola. Menos bate-bola, bate-bola não, né? Tem ao meu lado aqui o doutor Renan Félix, mais uma vez, médico e analista político, mais uma vez. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Neto. Muito obrigado, doutor Roberto. A todos que nos acompanham, nos ouvem aqui. É um prazer sempre estar de novo a esse jornal, que é um espetáculo, esse nosso programa, que é maravilhoso. A gente discute sempre bons temas, em grande estilo, em uma elegância ímpar. É isso aí. Tá afiado, doutor? Tem que estar. A pauta hoje é quente, hein? Hoje a pauta é legal. Hoje a pauta é legal. A minha, não sei as outras. Tá bom, vamos conhecê-las já. Também, à distância, remotamente, o jornalista Antônio Cláudio Bontorim conosco. Bontorim, mais uma vez, bem-vindo. Um abraço, amigo. Um abraço, Beto. Um abraço, doutor Renan. Mais uma vez aqui neste Debate Farol, né? Que está começando a sua segunda temporada, terceiro programa já, né? E caminhando muito bem, por sinal, nas redes. Isso é muito importante, é importante para os debatedores, importante para os espectadores, porque aqui a gente só leva informação, análise e, como disse o doutor Renan, uma elegância ímpar, né? Uma elegância e um respeito com todos os pontos de vista. Então hoje eu prometo que vou perder as estribeiras aqui. Vamos deixar essa elegância de lado um pouquinho, Beto. Vamos lá. Bom, vamos então às telas de apresentação do nosso programa. Lembrando sempre que esse programa não é recomendado para pessoas sensíveis a fortes emoções. É isso que teremos aqui e, por outro lado, este programa é sim recomendado a todos que prezam a liberdade de expressão, o amplo debate e construção de ideias para o melhor convívio social e desempenho de seus representantes públicos. Como sempre, cada um de nós previamente preparou um tema para a gente debater. Vamos ao primeiro do programa de hoje. A punição aos invasores de terras, né, e prédios públicos. É esse tema, né, doutor? É esse tema. Eles devem ser punidos? Então, recentemente a Câmara dos Deputados aprovou, né, está em discussão, né, acho que foi até aprovada um novo projeto de lei que considera como punição incentivo à ocupação de terras rurais e prédios públicos, né? Uma coisa é um divisor de águas aí no Brasil, né? A gente sabe que há anos o produtor rural e entre outros donos de imóveis que conquistaram aquele patrimônio com árduo trabalho vem lutando contra os invasores, né? Tanto o movimento do sem terra quanto do sem teto, né, mais urbanamente, tem causado muitos conflitos para grande parte da população que investiu o dinheiro ali de uma vida para comprar um pedacinho de terra, criar um gado, fazer uma plantação de alguma coisa e é devastada por pessoas que não tem o menor amor por aquilo, não batalharam nada para ter aquilo, né? Existe uma grande diferença, Beto, em se apropriar de terras que não são produtíveis, não são terras que pertencem a uma pessoa que realmente vai utilizá-las, né? E existe o que está acontecendo hoje no Brasil, a invasão de terra cultivável. Invasão de prédios que serão, ou estão sendo, né, preparados para aluguéis, para reformas, para novos empreendimentos. E isso é um ferimento grave à propriedade privada, que é uma máxima que nós temos no nosso país e que precisa continuar assim, né? Agora,
A gente vê essas invasões que vem acontecendo, principalmente Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, e a gente não vê punição severa para essa parcela da população. Criminosos, ao meu ponto de vista, são criminosos. Para invadir um pedaço de terra que você conquistou, que você pagou, é criminoso. Então, eu acho extremamente importante esse novo projeto de lei que está sendo discutido e aprovado pela Câmara dos Deputados. Uhum. Acho que será um divisor de águas no nosso país e prezando sempre o nosso cerne, que é a propriedade privada. O capitalismo, infelizmente, é o sistema que vivemos e é assim. A propriedade privada é soberana, né? Então, eu acho que é um tópico bem interessante, um divisor de águas. Precisa sim ter punição aos invasores, a quem incentiva invasão de prédio público, de terra, de produtor rural, que é o que move o nosso Brasil, precisa sim ser punido e tem que arcar com as consequências. Cláudio, para enriquecer o seu comentário, me parece que essa punição, num primeiro momento, é a falta de acesso a programas sociais, programas de auxílio que essas pessoas deixariam de receber. E depois da sua avaliação, eu tenho uma contribuição também a fazer. Mas vamos lá, Cláudio. Pois é, Beto. Por coincidência, eu estava logo pela manhã, durante o café da manhã, lendo a felicidade estampada no rosto do Ricardo Salles, né? Que foi aquele ministro do vamos abrir a porteira enquanto se vive a pandemia para acabar com todas as regras ambientais, flexibilizar as regras ambientais, né? Pela aprovação do projeto na Câmara, que agora vai para o Senado, né? Para ter um longo percurso ainda que será percorrido pelo projeto, que primeiramente, o que ele vai fazer? Quem invadir terras não vai poder contar mais com benefícios de apoio governamental, ou seja, com valores vindos do governo federal, de governos estaduais e municipais, que estarão proibidos de dar incentivos e financiamentos para quem fizer essas invasões de terras. Vamos lembrar que invasão de terra no Brasil é uma coisa muito antiga, mas ela não começou como muita gente pensa, e não é coisa exclusiva do MST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Ela é uma ação de grileiros, de fazendeiros a terras públicas no norte, no centro-oeste do país, né? No nordeste não, mas é no norte e no centro-oeste do país, que se ocupam de terras de preservação ambiental, invadem reservas indígenas, invadem reservas ambientais, desmatam, como a gente vê diariamente na televisão, para o plantio e também para a produção de pecuária de corte leiteira, sem nenhuma preocupação em preservar aquele meio ambiente. Então, eu acredito que primeiro a punição deveria vir contra esses fazendeiros vindos, olha só, vindos especialmente do Rio Grande do Sul e do Paraná e de Santa Catarina. Eu estive várias vezes no Centro-Oeste, no Norte, o Norte ainda não conheço, visitando algumas regiões, e o que tinha de gaúcho, proprietário de terras nessas regiões, era assim uma coisa impressionante. E muitas vezes essas terras são adquiridas. Num desses lugares que eu tive, nós encontramos lá num restaurante, né, o irmão do Leonel Brizola, que tinha uma fazenda no Mato Grosso que chamava Duplo L. E lá ele estava à venda. E o preço de comercialização naquela época, década de 80, meados da década de 80, era muito, muito pequeno naquela região, né? O preço era assim, era muito barato. E ele estava vendendo a fazenda dele, a Duplo L. Engraçado que lá a medida é diferente da nossa, né? Lá eles medem por aquilo que eles chamam de alqueirão, que são 48 mil metros quadrados
por área de terra, né? Não é o Alqueire Paulista que são 24 mil metros quadrados de área. Então, eu acredito que um projeto dessa natureza precisa, além desse tipo de punição, quando se trata de terras produtivas, terras improdutivas, a gente sabe que existem muito no Brasil, existe muita terra pública, né? E esses grileiros, esses fazendeiros invadem muita terra pública, dominam, fazem documentos de posse, aquela coisa toda, e não são punidos. Então, acho que precisa começar a punição por aí, e talvez, se nesse projeto tenha alguma coisa referente a esse tipo de invasão, não deixa de ser interessante. Por quê? Quando você invade uma fazenda produtiva, que tem lá seu plantio, que tem lá a sua pecuária bem desenvolvida, que protege o meio ambiente, que tem programas ambientais, é realmente, de fato, um crime, assim como invadir prédio público. Eu sou totalmente contra a invasão de prédio público, seja de qualquer natureza for essa invasão, né? Mas eu acredito que é necessário, antes de tudo, punir esses grandes invasores, né, que são, de fato, muitos fazendeiros, muitos pecuaristas, né, que tomam posse sem ter o direito a essa posse e nada é feito contra eles. O desmatamento e a queimada a gente já viu porque aumentou a fiscalização, né? A boiada que estava passando deu uma refreada, né? E nós temos que ver também essa questão agora dessa lei, como que ela vai desenvolver. Se vai haver uma punição para esse tipo de invasão também, né? Ou se vai ficar só na invasão daqueles que são o elo mais fraco da corrente. Nós temos um exemplo aqui em Limeira muito interessante, que é o Elizabeth Teixeira, né? O assentamento ali no Horto, que por muito tempo ficou parado. Hoje eles produzem muita hortaliça, muito legume, e vez ou outra eles trazem para a praça, né, para doação desses produtos. E houve um acordo entre o governo municipal, o INCRA, e o assentamento agora já é uma realidade. Falta alguma infraestrutura ainda que está sendo discutida, né? E culminou com essa questão desse tipo de produção. Então, eu acho que quando se invade terra produtiva, que tem lá a sua plantação, que tem lá o seu cereal, que tem lá o seu programa ambiental, eu acho que realmente essas terras não podem ser invadidas por ninguém, a não ser utilizadas pelos próprios proprietários, né? No mais, eu acho que a gente tem que rever toda essa questão agrária no Brasil com uma ampla reforma agrária, porque nós temos muita terra improdutiva. Em Minas Gerais, por exemplo, entre Uberaba e Uberlândia, são quilômetros e quilômetros, para quem já passou ali por aquela estrada, são quilômetros e quilômetros, por exemplo, de grama, grama rasteira, né? De propriedade de uma empresa, que está lá simplesmente sem nada, sem gado, sem produção, sem nada, apenas com a placa dessa empresa. Então, aí é uma questão de objetividade, de importância dessa discussão, e se vai haver uma discussão mais profunda. Não adianta o deputado, estou terminando, Beto, não adianta o deputado Salles comemorar isso se nós continuarmos permitindo que a invasão de terra por grandes produtores que devastam, que queimam, que desmatam, continue. Então, eu acho, minha opinião, terra improdutiva não pode ser invadida. Terra improdutiva tem que ser aproveitado para a reforma agrária. E aí cabe à consciência de cada um entender essa situação, o que nós podemos chamar de invasão ou o que nós podemos chamar de ocupação. Você sabe que isso me fez lembrar um antigo empresário aqui de Limeira. Ele era dono de inúmeras propriedades aqui na nossa cidade, faz muitos anos isso. E ele, para não pagar o IPTU, para pagar o antigo INCRA, ele cercava as propriedades dele, colocava 2 vaquinhas ali
para dizer que era terra produtiva. Então tem essa também, né? Melhorar o conceito do que seja terra produtiva e improdutiva. Uma outra coisa também, uma outra questão, Cláudio, há muitos anos também, eu recebi a notícia que eu estou aposentado desde a última semana. Olha então, só. uma das vantagens é essa, tem história para contar. Então, teve um grupo de profissionais liberais... Bem-vindo ao time. Bem-vindo ao time, exatamente. Ainda Obrigado. bem que vocês estão, né? Porque do jeito que a banda toca, eu acho que eu não me aposento, hein? É verdade. Não é verdade, Jota Neto? Os mais jovens vão demorar. Eu acho que eu vou demorar. Mas você sabe que tem uma história, essa história é real. Um grupo de profissionais liberais aqui de Limeira, se não me engano 10 ou 12, esse grupo comprou uma área em Mato Grosso há pelo menos uns 40 anos, 45 anos. E meu pai era muito próximo de um deles, como advogado, etc. Compraram, ficaram todos felizes. E como você falou, Cláudio, o preço da terra era lá embaixo, era bem baixinho mesmo, lá em Mato Grosso nessa época. Então, eles falaram, poxa, vamos comprar. Compraram, mas não levaram. Sabe por quê? Depois, a FUNAI entrou com pedido de reparação, reivindicando aquelas terras como se fossem terras indígenas, né? Tem gente que gosta de chamar de povos originários, para mim são indígenas, mas tem essa questão também. Para fechar o seu comentário, então, eu só queria observar que lei para punir invasores já existe. É preciso que essas leis sejam cumpridas. Com certeza, eu concordo com você, concordo com o Cláudio. Não adianta a gente olhar só um lado da moeda, são os dois lados. Realmente existem grandes agricultores que invadem terra de maneira desordenada, de maneira imprópria, se apossam dessas terras, né, e fica por aí também, fica tudo bem. Obviamente que o agronegócio, o produtor rural, é o grande responsável por pôr alimento na nossa mesa. Ele tem a sua importância, né? Então a gente tem que entender que isso é o agro, a produção de arroz, de vaca, de suíno, de bovino, né? De pássaros, de aves, é importante para a subsistência do nosso país. É o que move o nosso país. A nossa economia gira em torno disso, né? Mas punir só um lado é errado também, né? Nós precisamos sempre olhar por esse ângulo. Se o produtor está agindo de maneira incorreta, precisa ser punido. E se o MTST está agindo de maneira incorreta, também precisa ser punido. Invadir terra produtiva, invadir prédios públicos é um ultraje, é crime. Isso tem que ser punido imediatamente. É um crime escancarado por quem quer que seja. Seja pelo MTST, pelo que está concorrendo a Prefeitura de São Paulo, que o presidente Lula, né, já explicitou isso no último comício, que aliás não deu ninguém, né? Ou qualquer outro. Tem que ser punido. Eu acho que a punição ela precisa ser feita para quem quer que seja, para ser exemplo. Nós precisamos de um Brasil sério, um Brasil onde as regras estejam acima de qualquer pessoa, de qualquer dinheiro e de qualquer poder e influência. Eu acho que é isso que nós precisamos no Brasil hoje em dia, o que nós não temos. Vamos pedir para a nossa produção... Posso pois não, Cláudio, rapidamente. Fazer essas duas siglas são complicadas, viu? Porque o MTST é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né? Que é aquele grupo que era liderado, né, pelo Boulos e por outras lideranças, é um movimento urbano. E o MST, o Movimento dos Sem Terra, é o movimento agrário, é o movimento que ocupa terras para torná-las produtíveis. Então, essas duas siglas são difíceis de se entender, porque muitos tratam o MST como MTST também, né? Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né? Então, é apenas uma questão semântica e ortográfica. Muito bem. Meu caro Jota Neto, vamos então à segunda pergunta de hoje sobre a reeleição para o Poder Executivo. É um assunto inesgotável, né? Era boa, não é favorável? Não, o tema é seu, Cláudio. Exato. Na realidade, eu estou propondo esse tema e a gente já debateu muito sobre isso, vai continuar debatendo por muito tempo, né?
porque a gente percebe que a reeleição aqui no Brasil, ela tomou um cunho de interesse pessoal de cada político que concorre aos cargos executivos, tirando os cargos legislativos, que é indefinida a quantidade de reeleição que um político pode ter, né? Poderia ser também limitada, né? Mas os legislativos, em todos os níveis, né, de vereador a deputado federal e senador, são ilimitados, né? Eu, desde o começo, desde a primeira proposta de reeleição, quando começou a discutir-se o movimento lançado pelo Fernando Henrique Cardoso, eu sempre fui contra. Eu acho que a reeleição, ela é um estímulo à má administração. Ela é um estímulo ao político que está no poder executivo de administrar de forma precária o seu segundo mandato, porque ele sabe que ele não vai poder concorrer novamente. Só como um adendo aqui, nos Estados Unidos é um pouco diferente. O candidato que concorre à reeleição e ganha, ele não pode mais participar de qualquer eleição executiva no país. Já visto, temos o Bill Clinton, temos o Barack Obama, né? Esses não podem mais. O Trump vai poder concorrer agora porque ele não foi reeleito. O Biden, se for reeleito, também encerra a sua participação política direta. Então, eu acho que a gente deve pensar nisso e pensar também numa unificação dos pleitos, né, para que não gastemos dinheiro desnecessário de 2 em 2 anos e, principalmente, para estimular o bom administrador público, que possa fazer no governo, talvez até de um período um pouco mais elástico, né? 6 anos, por exemplo, em muitos países existe essa forma de governo, em 6 anos fazer a sua administração e depois não poder concorrer à reeleição. Se ele quiser voltar posteriormente, ele volta. Agora, eu acho que nós temos que pensar nisso, temos que pensar, existe um monte de projetos sobre isso, só que ninguém assume esse projeto. Nenhum dos lados assume esse projeto. Quando a esquerda está no poder, ela não assume. Quando a direita está no poder, ela assume. E quando a esquerda está fora do poder, ela também assume. Então, é uma questão muito que tem que ser debatida e discutida para nós tirarmos nessa situação de um primeiro mandato de 6 anos, ou 5, sei lá, né? 6 anos seria mais para equiparar as datas. E apenas isso, porque nós vemos em todos os mandatos de reeleitos uma segunda administração pífia, uma segunda administração ruim. Então é preciso acabar com isso e é esse debate que eu jogo no ar agora. Mas o segundo governo Lula, né, que estava lá caindo aos pedaços, mesmo assim conseguiu com certeza conseguiu a ensacadora de vento lá, a presidente Dilma. Sobre isso eu vou falar no próximo tema, porque tem um pouco a ver com a próxima pergunta, mas a sua avaliação, doutor Renan. Olha, eu acho que a reeleição, ela é além de tudo, ela é um bom validador de um bom governo, né? Então, se o governo foi bom, né, a gente tem aí, por exemplo, no Reino Unido, o primeiro-ministro que é reeleito durante muitos anos, na Alemanha, né, a chanceler Angela Merkel ficou 16 anos no poder, né? Margaret Thatcher, 12 anos, 16 anos no poder também. Então ele é um marco de um bom governo. O problema é que realmente o que o Cláudio falou tem total sentido. Está virando uma satisfação pessoal, algo que não pode acontecer. A gente tem que se reeleger ou eleger alguém, não podemos ter políticos de estimação. A gente tem que reeleger alguém porque fez um bom governo e não porque o adversário é ruim. Né? É isso que vem acontecendo com o Brasil. E lógico que quando existe a reeleição, a gente sabe, né, são 4 anos que não faz muita coisa, né? Principalmente eleição municipal, e aí ele tenta a reeleição depois. Na reeleição, o próximo governo ele é desastroso.
Porque se não está pleiteando mais a eleição ali, às vezes mira uma carreira, no caso da prefeitura, né, de deputado, de senador, de secretário, de ministro, então ele não está muito preocupado com aquilo. Né? É o que a gente vê acontecendo em muitas cidades do interior paulista. Né? O cara ficou 4 anos, fez um governo mais ou menos, se reelegeu por falta de opção ou por uso de inúmeras estratégias e máquina pública, tudo, né? Conseguiu se reeleger e faz um desgoverno nos próximos 4 anos. Né? Então, o executivo ele tem esse problema. Mas eu ainda acredito que a reeleição ela é um marco de bom governo. Como tivemos aqui na cidade de Limeira mesmo, vários prefeitos que conseguiram a reeleição e fizeram 2 governos excelentes, fantásticos. Não é maioria isso, né? São alguns pontos que a gente vê, alguns chefes executivos que a gente vê que fizeram ótimos governos, os 2 governos, e depois conseguiram novamente alguns, né? Outras carreiras políticas, outros braços e tudo mais. Mas é uma cultura que está no cerne do Brasil, do brasileiro, né? E tem seus pontos positivos e negativos. Minha opinião, a reeleição ela é importante. Ela é importante porque em 4 anos é pouco tempo, talvez, para fazer muitas coisas que você precisa, né? E mesmo que a gente acabe com a reeleição após 4 anos, Beto, você se elege uma vez, fica 4 anos, coloca o outro lá, como o presidente Lula fez com a cabeça de vento, né? Põe ela lá, depois volta de novo, põe de outro de novo e volta de novo. Isso acontece com a Rússia, né? Entre o presidente e o primeiro-ministro, né? O Putin reveza ali a cada período, né? Fica um pouco aqui, um pouco ali, mas o poder tá na mão dele. Né? Então, assim, eu acho que isso não muda muita coisa. A reeleição a cada 8 ou a cada 4, ou não vai ter, a cada 10, 15, não interessa. Você coloca outra pessoa ali no lugar, mescla a situação, fica um período e você volta depois, né? Então, eu acho que isso não é o que vai mudar a política brasileira, nacional, municipal. Eu acho que isso é um marco, sim. Eu acho que o tempo que nós temos, né, não é um tempo extremamente grande de mandato, são 2 mandatos, são 8 anos, né, que o chefe do executivo tem para conseguir fazer, realizar seus projetos, mostrar que veio, fazer a diferença. Então eu acho que é um tempo bom e não sou a favor do fim da reeleição, sabe? Essa é a minha opinião sobre o tema. Perfeito. Reta final do nosso programa, para variar, passou rapidamente. Cláudio, você tem uma intervenção? Posso. Tenho sim. Por isso que eu disse que nós temos que pensar nisso e num tempo maior de governo. Quanto à questão de um governo ser bom e colocar seu sucessor, cai naquilo que o próprio doutor Renan falou, de ter feito um bom governo. Então, aí é a mesma coisa que seria o governo se reeleger porque ele fez um bom governo. No Reino Unido e na Alemanha é parlamentarismo, né? Então, o primeiro-ministro pode dissolver o parlamento, pode pedir novas eleições, né? Como vai acontecer em julho na Inglaterra. O primeiro-ministro da Inglaterra anunciou ontem que está renunciando, ele vai ficar no cargo até julho, quando haverá uma nova eleição. Por incrível que pareça, né, o Partido Trabalhista lá, que é o partido que se opõe ao Partido Conservador, que é o atual ministro, que teve Tony Blair como um dos grandes líderes, né, o Partido Trabalhista está nas pesquisas muito à frente do Partido Conservador e pode ser o próximo dono do poder na Inglaterra. Por isso que ele está fazendo essa dissolução, ele está deixando o cargo em julho, como ele anunciou ontem, né, para uma nova eleição. Por quê? Porque ele vai tentar recuperar esse poder através da eleição e, nesse período, tentar mostrar a política que ele fez, né? Aí, lá houve muito problema esses últimos tempos, né? Com certeza, claro. O ex-primeiro-ministro e agora esse, né? Que assumiu no lugar. Então, na Inglaterra vai ter eleição em julho e, se a pesquisa continuar no mesmo foco, o Partido Trabalhista, que não tem nada a ver com esquerda, né? Mas deixa de ser um partido conservador, tem a eleição garantida e a escolha de um futuro primeiro-ministro. E na Alemanha é a mesma coisa. Na Alemanha, o primeiro-ministro lá agora, o Olaf Scholz,
ele substituiu a Merkel e está no governo, ainda não teve nenhum problema, como acontece na Espanha, como acontece na Itália, né? Então, existe uma diferença. São cenários diferentes, né, Cláudio? Com certeza. São cenários diferentes. Sim, Aí eu concordo com você. Eu sou um parlamentarista e acho que seria a melhor solução. Mas nós já tivemos aqui um referendo que não quis o parlamentarismo, então agora fica difícil se discutir, né? Com certeza. Bom, nós temos agora pouquíssimo tempo para a gente discutir o último tema. Peço para que todos nós sejamos bem rápidos. E aí, essa é a minha pergunta. Não há limites na pré-campanha eleitoral? Explico. O senador Sérgio Moro acaba de ser absolvido, né, das acusações de exagero de gastos, né, na sua pré-campanha, quando ele estava no Podemos. E nós tivemos aqui em Limeira, durante a semana, o lançamento de uma pré-candidatura. E, em regra, não tem prestação de contas, né? A Justiça Eleitoral não tem acesso a esses gastos, porque eles não são obrigatórios. Há uma lacuna na lei, e nela os juízes se basearam para dar a decisão. Não tem um regramento que diga o que pode, o que não pode, e quanto pode ser pago na pré-eleição. Então, há muita hipocrisia na pré-eleição no Brasil, na minha opinião, viu, doutor Renan? Com certeza, Beto, eu concordo plenamente com você. A lei eleitoral, ela tem essa falha da pré-campanha até a campanha. Uhum. E até os próprios pré-candidatos se confundem. E o que é ser um pré-candidato, o que é ser um candidato, o que gastar na pré-campanha, como gastar, da onde vem o dinheiro, para onde vai, quanto pode se gastar, em que pode se gastar. Uhum. Todo mundo se concentra muito em não podemos pedir voto, né? As leis, a única regra, não pode pedir voto, né? Ninguém esquece do quanto gasta, a verba e os recursos e atitudes que utilizam-se na pré-campanha, achando que vale tudo. A impressão que eu tenho é que a pré-campanha não vale tudo. Só não pode dizer assim, eu preciso de voto, conto com o seu voto. Isso não pode. Mas um vale tudo é isso que aparenta. E muitas pessoas, eu acho que isso é bem claro, assim, sabe, Beto? Você é um cara que está há muito tempo aí, você, o Cláudio, no jornalismo, na política, né, conhece bastante gente, viveu muita coisa, você sabe disso. Antigamente as pessoas sabiam jogar o jogo, né? Sabiam como funcionava uma pré-campanha, sabiam como funcionava uma campanha, uma eleição. Hoje em dia não. Hoje em dia nós temos aí em várias cidades por aí um cara que nunca foi nada do executivo pleiteando uma cadeira de prefeito, né? Cidades vizinhas, a gente vê nas reportagens, nas notícias, o cara nunca entrou numa secretaria, ele não sabe nada de gestão e quer pleitear uma prefeitura, né? Então, assim, uma prefeitura, ela gira um dinheiro muito grande de todos nós somos contribuintes. São inúmeros cargos, né, públicos. E você precisa saber gerir isso. E, infelizmente, as pessoas não sabem. Hoje em dia, você sabe muito bem que desde 2018 não se pode dar cesta básica, não se pode fazer nada nesse sentido, doações que você não está habituado a fazer na pré-campanha, nem na campanha, nem nada disso. E hoje em dia você vê que as pessoas não têm nem como diferenciar isso. Você vê gente aí, pré-candidato a vereador, doando alimento, doando coisa que nunca fez anteriormente. Então, assim, a regra nesse período, você vai concordar comigo, Cláudio, parece que é um vale tudo. As pessoas estão sem conhecimento de como fazer política hoje em dia, gente. Sabe? Ô, Cláudio, e aí, né, em termos financeiros, quem tem mais chora menos, né, nessa época de pré-campanha? Com certeza. Na época de campanha também, quem tem mais popularidade vai ganhar mais o fundo eleitoral, né? É interessante, Beto, você colocou aí uma questão muito interessante, porque recentemente, quando foi lançada a pré-candidata aí, a sucessão do prefeito Mário Botion, eu fiz uma consulta no TSE sobre a utilização da assessoria de comunicação, da Secretaria de Comunicação, que começou a divulgar muito o nome dela. Então, em muitos eventos, só a vice Érica Tanque, eu fiz uma consulta dizendo até que momento ia esse tipo de ação e se era legal ou não. A resposta que eu tive do TSE é o que vocês acabaram de dizer. Ou seja, o TSE me respondeu o seguinte: enquanto ninguém falar
que ela é candidata a prefeito, a prefeita, como muito gostam de dizer, né? Enquanto a assessoria de imprensa não falar isso, não há problema nenhum. Então, é a vice-prefeita, não é a pré-candidata. Se, por acaso, a assessoria de comunicação antes, e é evidente que não vai fazer isso, porque deve saber também, antes disso, falar e fazer esse tipo de divulgação, aí já é crime eleitoral. Aí você vê, né, como que o candidato ao poder público, né, deveria, isso em todas as áreas, né, do legislativo aos executivos, deveria se desincompatibilizar imediatamente após ser lançado como pré-candidato. Essa é uma indefinição, infelizmente, que ainda dá muita discussão e, principalmente, favorece muita gente, principalmente os candidatos que estão já dentro do poder. Atribui-se estão com a máquina administrativa. Exatamente. Atribui-se ao grande jurista a frase que diz que igualdade aos iguais, desigualdade para os desiguais. Exatamente. Então, se a Justiça Eleitoral, Rui Barbosa, né, que falou isso, se a Justiça Eleitoral não der condições de igualdade de disputa, eu vejo uma situação semelhante ao esporte, né? Se dois adversários não têm a mesma condição de treinamento, eles vão para o conflito sabendo que alguém certamente ganhará. Então a gente sabe da influência da máquina pública, a gente sabe do aproveitamento dessa estrutura durante o período eleitoral, mas a lei eleitoral ainda é muito pobre nesse sentido, ela não pune como deveria. Bastante pobre, a gente precisa estar mais atento, o Poder Judiciário ele precisa ser um pouquinho mais criterioso, né? E esclarecer isso para a população, como eu falei, o Cláudio falou, você falou, Beto. Muitas vezes nem a população, o pré-candidato não sabe o que ele pode, o que ele não sabe, o que ele não pode, né? Então ele não tem nem a informação. O negócio é tão difícil, é tão burocrático, é tão nebuloso, né, Cláudio? Que nem o pré-candidato sabe o que ele pode ou não pode fazer e como ele deve ou não fazer, né? Então eu acho que precisamos mais de clareza de informação. Olha, isso aqui pode, vai ser feito assim. A forma de fazer uma pré-campanha precisa ser como se fosse uma... A gente brinca, né? Nas empresas tem a instrução de trabalho, IT. Então precisa ter uma IT de pré-campanha, uma IT de campanha, para que as coisas dancem, as oportunidades sejam as mesmas para todo mundo. E não, como o Cláudio falou, você já falou, eu também já falei, o uso da máquina pública, em virtude dos que já estão no poder, garante quase uma reeleição aí para 50% deles, né? Finalzinho do nosso programa, só assim acrescentando, né? A gente pode fazer tudo desde que a lei não proíba, né? Se a lei não proíbe, você pode fazer o que você quiser. Mas nem tudo lhe convém, né, Beto? Mas deixa eu só fazer minha última participação aqui. Essa questão é uma questão de legislação. Quem são os responsáveis pela legislação no Brasil? O legislativo, com certeza. É quem faz as leis. É quem faz. As leis, exatamente. É os que serão eleitos. É isso aí. Exatamente. Chegamos no finalzinho, mais uma vez, passou rápido de novo, né, doutor? Voa. É sempre um prazer ter na sua companhia do Cláudio aqui. Valeu. Cláudio, muitíssimo obrigado. Até segunda-feira. Um grande abraço, amigo. Grande abraço, Beto. Um grande abraço e muito obrigado ao Dr. Renan pela participação sempre inteligente aqui. E até segunda-feira no Farol de Limeira, né? É isso aí. Bom, antes das despedidas do Dr. Renan, a tela final do nosso programa, sempre é bom a gente lembrar, né? A democracia não é apenas uma conquista social, mas uma forma de acreditarmos em justiça e igualdade diariamente. Por isso que a gente exerce também essa profissão. Doutor, muito trabalho pela frente? Bastante. A semana vai terminando, mas o trabalho ainda vai ficando. É isso aí. Obrigado, Beto. Obrigado, J. Neto. Obrigado, Cláudio, pela oportunidade de novamente estar aqui no programa, discutir assuntos relevantes, temas importantes e crescermos enquanto pessoas, né, enquanto cidadãos, enquanto limeirenses, né, Beto? A gente cresce, eu acho que a cada programa eu aprendo muitas outras coisas com você, com o Cláudio, creio que vocês também comigo. As informações que a gente traz, que a gente troca, são extremamente interessantes e pertinentes para o nosso dia a dia e com certeza para quem está nos escutando aí da casa, do escritório, do carro. Né? Um abraço, fiquem com Deus, até semana que vem. Esse é o Dr. Renan Félix, que é analista político e médico também. Muito obrigado a você que nos acompanhou, um excelente final de semana e até a próxima.